Goku teria ou não vencido Majin Buu se ele lutasse com o seu poder total do Super Saiyajin 3 naquele momento? Bom, para responder essa pergunta, eu vou usar, claro, muitos argumentos no pós-luta contra o Majin Buu, que é ali em que tem a resposta concreta, além do fato de uma situação que acontece lá no final da saga Buu, que comprova pra gente se o Goku venceria ou não o Majin Buu no início da saga ainda. Mas primeiro vamos escutar o que o Goku tem a falar sobre esse confronto, porque o próprio Piccolo pergunta isso pro Goku e ele responde o seguinte: Goku, vou aproveitar a oportunidade para te perguntar uma coisa. É sobre a transformação do Super Saiyajin 3. Existe alguma chance de você eliminá-lo assim ou estou enganado? Não sei, eu não tenho certeza disso. É bem provável que eu perca a luta com esse monstro. Por que não tenta utilizar essa técnica incrível até o último minuto? Depois você daria um jeito de recuperar a energia perdida. Bom, o primeiro fato que eu quero que vocês prestem atenção é que após a luta contra o Goku, o Majin Buu mata o Babidi e vai em direção a uma cidade e dizima a cidade inteira como se nada tivesse acontecido antes. Como assim, Rafael? Porque ele lutou com o Super Saiyajin 3 do Goku, mas ao mesmo tempo ele demonstra que está esbanjando energia, ao contrário do Goku, que assim que ele acaba de lutar com o Majin Buu, ele vai pro templo de Kami-sama e mostra aquele semblante de cansado. Até mesmo antes de ir pra lá, a gente vê que ele tá com a cara cheia de suor na cara, cheio de gotinha de suor na cara, demonstrando que o Goku estava muito cansado após o confronto. E em seguida, a gente vê ele conversando com o Piccolo sobre o tempo que ele poderia ficar na Terra. É isso mesmo, Piccolo, porque posso ficar na Terra só por mais 1 hora. Depois terei que ir embora. Isso não está certo. Você devia ficar por mais tempo. Que aquela técnica do Super Saiyajin 3 que acabei de usar só pode ser utilizada no outro mundo. E como neste mundo existe tempo, eu acabei utilizando mais energia do que eu pensava. Tudo isso faz com que eu me canse mais. Por isso está parecendo tão esgotado, não é, Goku? Só te restam 30 minutos, Goku. Ai, é tão pouco tempo, não pode ser. Lembrando que quando o Goku vem pra Terra para participar do torneio de artes marciais, ele tem um dia para ficar na Terra, são 24 horas. E ele não ficou nem a metade disso, ao meu ver, né? Porque a gente viu que nem escureceu naquele mesmo dia em que se iniciou o torneio de artes marciais. Então o Goku, daquele tempo todinho que ele tinha, ele respondeu pro Piccolo que ele tinha um pouco menos de 1 hora. No anime ele falou que tem 1 hora, mas no mangá é citado que ele tem um pouco menos de 1 hora. Só que em seguida a gente vê Valgorana chegando e confirmando para ele que ele tinha apenas meia hora para poder ficar na Terra. Então você pega ali, o cara tinha praticamente o dia inteiro e isso se reduziu a meia hora porque ele lutou contra Majin Buu por alguns instantes, galera, entende? Então assim, você vê por aí, pelo semblante do Goku, pela energia que Majin Buu ainda demonstrou após o confronto e por esse tempo que foi perdido durante esse confronto, você já começa a perceber ali e ter uma ideia se o Goku venceria ou não esse confronto contra o Majin Buu. Outra coisa também a se levar em consideração é que o próprio Goku responde o porquê de ele ter perdido tanto tempo para poder ficar na Terra. Ele fala que na Terra o desgaste de energia é muito maior que no outro mundo. No outro mundo o gasto de energia é zero, porque lá não tem esse fator tempo que existe na Terra. Então ele responde ao mesmo tempo o porquê ele ter perdido. Inclusive essa cena é muito fantástica, é muito boa na verdade, porque essa cena ela te dá respostas sobre uma coisa que aconteceu anteriormente. E Dragon Ball não costuma muito dar esse tipo de resposta, esse tipo de justificativa para quem está assistindo. Então eu gosto muito dessa cena porque ela explica muita coisa. Em seguida, o Piccolo chega e pergunta pro Goku na lata. Ele fala: Goku, se você lutasse com todos os seus poderes desde o início, que você desse o seu poder máximo lá contra o Majin Buu, você acha que conseguiria derrotar ele? E o Goku responde que provavelmente não. Ele não conseguiria, já que os poderes de Majin Buu eram poderes desconhecidos, galera. Eram poderes que ele não conhecia ainda o total do Majin Buu. Será que o Majin Buu lutou com o total de seu poder contra o Goku? Deu a entender que não. Mas enfim, se ele lutou com o total poder, a gente entende que o Majin Buu ainda tinha muito ali, né, a gastar de energia, a utilizar contra o Super Saiyajin 3 do Goku. Ao contrário do Goku, como citei aqui agora, de ter ficado muito cansado, além de ter perdido muito tempo para poder ficar na Terra. Então a gente vê que pela resposta do Goku, Goku, se colocou ali que não conseguiria vencer o Majin Buu. Só que aí tem um diálogo depois que ele cita lá sobre o futuro da Terra, sobre a nova geração. É claro que ele estava falando sobre Goten e Trunks. Ele depositou essa esperança nos dois para que os dois vencessem o Majin Buu, já que ele, Goku, não fazia mais parte ali da Terra. Ele era um ser que pertencia a um outro mundo. Presume-se que eu seja um ser que já não existe nesse mundo.
Não é minha obrigação lutar com ele. O mais certo é que os humanos que estão vivos façam o possível para resolver esse problema. Por isso, quando vi os incríveis poderes desses dois garotos, eu quis deixar para eles essa responsabilidade. Então, essa fala eu acho que o pessoal interpretou de maneira errada. Por que eu tô falando isso? Porque, ao meu ver, galera, o Goku, ele citou essa fala justamente porque ele não tinha a obrigação e nem, tipo, o dever de se esforçar ao máximo para poder vencer o Buu. Por quê? Porque em todas as sagas que a gente vê o Goku, ele procura ali maneira de derrotar o vilão, de derrotar o adversário. Só que dessa vez, o Goku, tipo, ele tava em paz com o resultado. Ele sabia que não ia vencer o Majin Buu, mas estava em paz. Por quê? Porque ele sabia que tinha essa chance dos garotos vencerem o Majin Buu, até porque ele sabia que a técnica da fusão era muito eficiente, ele viu isso lá no outro mundo, e ao mesmo tempo ele entendia que não fazia parte daquele ciclo, daquela galera que vivia na Terra. Ele não era mais um ser vivo, como você tem aqui agora. Então, ele não tinha essa preocupação de ir correr atrás para poder ficar mais forte e vencer o Majin Buu. E isso era um dever da galera que vivia na Terra, assim Goten, Trunks e o resto das pessoas que estavam vivas. Então, o Goku não quis dizer que ele conseguiria derrotar o Majin Buu se ele quisesse. Ele só quis dizer que ele não tinha essa obrigação de derrotar o Majin Buu, já que não pertencia ao mundo dos vivos. Outra coisa também que confirma o que eu tô falando aqui agora é lá no final da saga Majin Buu. Por quê? Porque ao enfrentar o Kid Buu, Goku pede pro Vegeta lutar no lugar dele, enquanto ele conseguiria reunir o máximo de energia possível para usar o 100% lá do Super Saiyajin 3. E durante esse processo, o Goku não consegue reunir energia e, muito pelo contrário, ele acaba perdendo a energia que tinha restante do Super Saiyajin 3. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a gente vê que o Goku, por mais que ele tentasse ali usar o poder máximo contra o Majin Buu, aconteceria a mesmíssima coisa que aconteceu na luta contra o Kid Buu. Até porque, galera, aquele lá era o mesmíssimo Goku. Não teve Zenkai, não teve nada que aumentasse o poder do Goku naquele período que ele ficou ali esperando o Gohan se fortalecer com o velho Kaioshin e também durante o confronto dos moleques lá com o Super Buu. O Goku ficou apenas de espectador observando o que estava acontecendo. Então, esse Goku que tá lá, a única diferença que tem dele pro Goku do início da saga é que ele estava vivo. Só que a consequência é a mesma. Aquele Goku morto no mundo dos vivos tem aquela perda de energia, assim como o Goku vivo também teria essa mesma perda de energia. O Goku só não teria essa perda de energia se ele tivesse morto e lá no outro mundo, como o próprio Goku citou pro Piccolo após o confronto com o Majin Buu. Então o Goku, se ele tentasse utilizar o poder máximo do Super Saiyajin 3 ou tentar reunir a energia necessária para poder derrotar o Majin Buu de uma vez só, duas coisas aconteceriam. Ou ele voltaria para a forma base e perderia praticamente todo o seu tempo de poder ficar na Terra, ou ele já voltaria para outro mundo diretamente. Quando ele energizasse o seu poder máximo no Super Saiyajin, automaticamente ele ia voltar para outro mundo e acordar. Ué, o que eu tô fazendo aqui? É porque passou todo o tempo que ele poderia ficar na Terra, acabou se esgotando por causa da energia máxima do Super Saiyajin 3, sendo que ele nem conseguiria alcançar esse máximo, assim como aconteceu lá contra o Kid Buu.